coração pega fogo, literalmente, sobre esse assunto aqui, o dossiê, a unificação dos títulos brasileiros a partir de 59. No ano passado, a CBF lançou um documento reconhecendo como campeões brasileiros times que venceram as competições nacionais a partir de 59. E um dos responsáveis por isso foi o Odir Cunha, que fez um trabalho de pesquisa e montou esse dossiê. Odir Cunha, com você. Sim. Bom, em primeiro lugar, eu recebo no meu blog, o blog do Odir Cunha, algumas críticas e queixas de santistas, principalmente palmeirenses, com relação a alguns profissionais do Sport TV que parece não reconhecem ainda a unificação dos títulos. Então, como sou amigo do Renato há muito tempo, tomei a liberdade de trazer um dossiê para o Renato. Eu acho que ele ainda não tem. Quando você falou alguns do Sport TV, muito obrigado, Odir, muito obrigado, mas eu não vou concordar ainda assim. Primeiro você vai ler, como todo jornalista, primeiro você vai se informar e depois terá uma opinião formada. Mas eu tenho uma opinião formada básica, que é a seguinte, são competições diferentes, eram competições diferentes. Eram os campeões nacionais? Eram, mas não era o Campeonato Brasileiro. É a mesma coisa que aqui no Rio de Janeiro, você amanhã depois fazer um estudo e querer transformar em campeão carioca os campeões da Taça Guanabara, quando a Taça Guanabara era disputada separadamente. Não é a mesma coisa. Claro que é. Até porque o nome Campeonato Brasileiro, ele só é usado, oficialmente adotado, a partir de 1989. Então, antes era Campeonato Nacional, chamou Copa de Ouro, teve várias fórmulas, teve mata-mata, teve pontos corridos. Teve o ano de 79, está tudo aí, né? Nós tivemos quase 100 equipes participando, os 3 primeiros colocados do Piauí, os 3 primeiros do Maranhão, o que, em termos técnicos, mais complicava do que ajudava. Porque mesmo que você pegar o Barcelona e colocar numa competição com 800 clubes medíocres, horríveis, mas ela vai ser tão intrincada que provavelmente um time que não é o Barcelona será campeão. Era isso que nós tínhamos nessa época inicial do Campeonato Brasileiro, cujo nome inicial era Campeonato de Integração Nacional. Pelo menos alguém deu a ideia, alguém ligado ao governo militar, porque tudo era integração nacional, Mobral, Projeto Rondon, e o futebol foi usado também pelo governo com essa intenção, né? Então, não que se vá desmerecer os campeões desse período, se bem que nós tivemos um ano com Londrina na semifinal, Operário, times que nem existem mais, pelo menos até a Série C, podiam chegar à semifinal pela estrutura da competição. Então você não pode dizer que uma Taça Brasil, que teve os campeões estaduais e logo na primeira edição, que em 1959 o país tinha 20 estados, e na primeira Taça Brasil já teve representantes de 16 estados, somando o Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro. Você não pode dizer que essa competição tinha um nível técnico mais fraco do que muitas que nós tivemos no Campeonato Brasileiro. Mas a discussão não é essa. Cujos campeões, mas é uma discussão também, porque você tem que ver o também, mas não é a única, porque o campeão da Copa do Brasil é o campeão da Copa do Brasil. A Copa do Brasil era o campeonato mais importante do país. Concordo. É fato, era. Não, mas ele é o campeão. Ele é o campeão da Taça Brasil. Não era chamava-se Taça Brasil. Era o mais importante? Era, indiscutível. Agora, o que você não pode é depois chegar e ter, como no teu estudo acaba causando, e aí uma opinião minha, respeito à sua, mas é o seguinte, você tem 2 campeões brasileiros no mesmo ano. Não tem. Claro que tem. Você tem o Palmeiras 2 vezes campeão no mesmo ano e você tem... Uai, mas não tem transição, Odir, são 2 campeonatos diferentes. Você teve 2 campeões mundiais quando o Corinthians foi campeão. Você teve o Boca pela outra versão. Então, sempre que há a extinção de uma fórmula e você começa a outra, você pode ter um período de intersecção. Nós tivemos em 2000, né, o Mundial que o Corinthians foi campeão, que poderia ter sido considerada uma competição experimental, porque se ela nunca mais tivesse sido realizada, seria uma competição experimental. Como depois de 4 anos fizeram uma outra edição, ficou valendo. É mais ou menos o que aconteceu com o torneio Roberto Gomes Pedrosa. Agora, são 2 anos só que há isso. Você não pode também, tudo bem que esses 2 anos sejam discutidos, você não pode anular, até porque se o Santos foi campeão mundial, como nós vimos aqui, é porque ele foi campeão brasileiro. Porque para ser campeão da Libertadores, cujo nome original era Copa dos Campeões da América, ou seja, torneio dos campeões, você tinha só o campeão de cada país. Para o Santos jogar a Libertadores, ele teve de ser campeão brasileiro. E a fórmula encontrada na época, e não havia outra, você não podia fazer uma competição de pontos corridos numa época que os clubes eram pobres. E o próprio Gentil Cardoso deu ideia para que houvesse uma competição de pontos corridos, que a FAB emprestasse os seus aviões. Você vê, não tinha. A fórmula foi essa, mata-mata. Então,
Agora, como é muito extenso, eu vou pedir que vocês leiam. Quem sabe o Sport TV mude essa sua opinião, porque é algo oficial, é algo que foi para a FIFA, foi para a Conmebol. Então, seria o caso de nós discutirmos todas as resoluções da CBF. Não, deixa eu só então esclarecer a nossa posição aqui. Quando surgiu o reconhecimento oficial da CBF, a gente também conversou com a CBF e conversamos entre a gente aqui, né, entre os jornalistas do Sport TV, como a gente iria tratar esse assunto. Por exemplo, a FIFA não reconhecia, na época, os títulos de campeão mundial dos times que jogaram como o Flamengo, como o Grêmio, e o Sport TV sempre tratou, antes da FIFA reconhecer, o Flamengo como campeão do mundo, o Grêmio como campeão do mundo. Então, há um peso da entidade reconhecer, mas há também a posição dos nossos jornalistas. E aí, a gente ficou no meio termo, entre a certeza do Odílio e a certeza do Renato. Não, eu não tenho certeza, eu tenho uma opinião. Não, entre a opinião. Só que a minha opinião respeito primeiro o Odílio, que é um velho companheiro e um jornalista de primeira categoria. Não, isso não tem a menor dúvida. Também. O estudo dele é um estudo sério. Agora, é um estudo que leva a determinadas constatações. Eu tenho uma opinião diferente sobre esse mesmo estudo. Eu acho que, por exemplo, você não pode ter 2 campeões brasileiros no mesmo ano. Entendeu? E só para esclarecer a nossa posição, não é que a gente não reconheça os títulos, reconhecemos os times campeões do que havia de torneio nacional como campeões nacionais daqueles anos. E chamamos de campeões brasileiros os times a partir de 71, quando o campeonato toma esse formato mais semelhante com o que temos até hoje. Mas o nome não era Campeonato Brasileiro, então vocês estão arredondando a história, vocês me desculpem, porque há um nome para cada competição. O Campeonato Brasileiro, você vai ver aí, que vocês chamam, que a imprensa chama a partir de 71, ele teve vários nomes, Copa de Ouro, Taça de Ouro, você mesmo que trabalhou na Placar, a própria Placar chamava Copa de Ouro, Avelange, ou a Copa União de 87, então, mas sempre foi tratado pela imprensa como Campeonato Brasileiro. Mas a imprensa não pode tratar também da maneira que ela quer, por isso há uma confederação. Nós também poderíamos, nós, santistas, palmeirenses, cruzeirenses, torcedores do Bahia, do Fluminense e do Botafogo, que foram campeões nesse período, cismar de fazer o nosso ranking. Agora, a gente tem de respeitar uma entidade. Quer você concorde ou não com ela, ela é oficial. Por isso que esse trabalho... Mas o problema é que existem algumas decisões dessa entidade que são políticas. E quando elas são políticas, aí você tem que começar a questionar. Mas aí você está partindo do pressuposto que foi político. Mas algumas coisas foram políticas, claramente. Eu acho que essa decisão não foi política, até porque 3 desses times beneficiados votaram contra os interesses da CBF na eleição do Clube dos 13. Só para terminar, 2 campeões, o Flamengo foi 2 vezes campeão carioca em 79, em São Paulo nós tivemos durante 14 anos 2 campeões, porque havia 2 ligas, em Minas Gerais tivemos 8 vezes 2 campeões, na América do Sul você tem apertura e clausura, então vários países têm 2 campeões no mesmo ano. Isso não quem conhece jurisdição, direito, conhece um pouquinho, você conhece bem melhor que eu, sabe que quando há um antecedente, ele pode ser utilizado. Agora, eu conheço mesmo tempo do programa. Infelizmente, como eu imaginava, chegamos ao fim. Não dá tempo nem um programa inteiro para a gente esgotar esse assunto, que dizer, em um dos blocos aqui do Redação Sport TV.